Então, pessoal, nós vamos fazer agora um desenvolvimento de um assunto que ficou pendente das aulas anteriores, ainda estudando processos termodinâmicos e que eu não consegui gravar no IF presencialmente, então eu estou tentando fazer uma gravação aqui agora para passar para vocês esse desenvolvimento que é uma parte final relacionada aos processos adiabáticos. Uma expansão adiabática ou uma compressão adiabática tem um conjunto de equações que pode ser desenvolvidos levando em consideração processos que são reversíveis e para o gás ideal, como está escrito ali, para fins de simplificação, mas as conclusões que a gente chega aqui, elas podem ser, de certa forma, expandidas para sistemas reais, como a gente vai fazer no desenvolvimento da segunda lei termodinâmica mais para frente, certo? Então, o objetivo agora é só a gente desenvolver e verificar como que a gente pode relacionar as variáveis de sistemas com a particularidade de um processo adiabático, que é aquele que ocorre sem troca de calor entre sistemas e vizinhança, certo? Só para contextualizar, isso pode ocorrer tanto pelo fato do processo ocorrer em um sistema que é termicamente isolado mesmo, ou também se é um processo que ocorre com uma velocidade muito alta, que não há tempo para que a troca de calor ocorra, certo? Então, daí as condições finais vão ser aquelas que são atingidas por um processo adiabático, mas não que o sistema seja adiabático em si, certo? Bom, então aqui num sistema desse tipo aqui, num gráfico desse tipo, a gente tem um gráfico de pressão por volume, em que eu coloquei aqui mais para a gente ilustrar o que seria um processo adiabático. Imagina que essas duas linhas verdes aqui são duas isotermas que ocorrem em temperaturas T1 e T2, em que, como a gente sabe, T1 é maior do que T2, a gente viu isso pela lei de Boyle. E essa linha vermelha aqui é a linha do processo adiabático. Então vamos colocar aqui, só para falar que ela sai da temperatura 1 e chega à temperatura 2, os pontos iniciais e finais desse processo. Tá, já? Então tem aqui o ponto I, o ponto F. Então veja que a expansão, uma vez que o volume está aumentando, ela ocorre com uma redução da temperatura, mesmo não havendo troca de calor entre sistemas e vizinhanças, certo? Então vamos tentar desenvolver um conjunto de equações para esse tipo de processo e ver quais as conclusões que a gente pode tirar disso, tudo bem? Para fazer isso, a gente pode começar escrevendo a primeira lei da termodinâmica. A gente aprendeu já que a variação da energia interna de um sistema é igual ao calor trocado menos o trabalho. O sinal negativo aqui está relacionado com o referencial que nós definimos lá no início, em que expansão vai se referir a um trabalho positivo. Consequentemente, nós temos que aparecer com o sinal negativo aqui na variação da energia interna, certo? Se o processo é adiabático, portanto, o calor é igual a zero, então nós temos que ΔU é igual a menos W, certo? E eu posso escrever essa equação na forma diferencial. Aqui ela está na forma finita. O delta aqui é por conta do fato da energia interna ser uma função de estado e o trabalho não é uma função de estado, é uma função de processo, então não tem esse delta porque eu não tenho um estado final e inicial. Mas se eu reescrever isso aqui na forma diferencial, posso escrever que dU é igual a um menos dW, certo? E esse cara aqui, a gente sabe descrever pela equação geral da variação da energia interna, que independente do processo, ela pode ser escrita como sendo NCV dt. E eu vou colocar o D aqui, porque nós estamos na forma diferencial e não na forma finitesimal aqui, tudo bem? Bom, se a gente faz uma consideração aqui que vai nos afastar um pouco de processos reais, mas que nos vai permitir chegar a conclusões mais amplas de que, como eu falei, o processo é reversível, então em cada etapa do processo a pressão permanece aproximadamente constante. Então esse termo dW aqui a gente pode escrever ele como sendo um PdV, certo? Por que isso aqui é importante? Porque daí a gente consegue escrever tudo em forma diferencial e vai facilitar no desenvolvimento da equação. Então, se eu pegar aquela ideia que a gente descreveu ali em vermelho e colocar aqui, então posso escrever que NCV dt é igual a menos PdV, certo? Porque menos PdV é menos dW que nós temos aqui, sendo que dW eu estou escrevendo como sendo PdV, tudo bem?
Daí eu só vou fazer um rearranjo matemático nessa equação para a gente poder partir dele. Então, se eu passo o CV dividindo para cá, aí essa equação ela pode ser reescrita como sendo n dt é igual a menos P sobre CV dV, certo? E eu vou colocar em parênteses aqui, apenas para deixar ele separado, porque depois vai fazer sentido para a gente entender um pouco melhor o desenvolvimento matemático, tudo bem? Bom, da lei dos gases ideais, que a gente desenvolveu já lá atrás, eu posso escrever que o produto de pressão vezes volume é igual ao produto entre a quantidade de matéria do sistema, a constante universal dos gases e temperatura, certo? Se eu escrevo essa equação na forma diferencial, ou seja, a diferencial PV, aplicando a diferencial dos dois lados, a igualdade continuará sendo verdadeira, né? Então, posso escrever dNRT aqui, certo? O que nos leva a, aqui nesse caso, nós vamos ter a derivação de um produto de funções, de funções, certo? Então, aqui aplicando o produto a diferencial, como é que ficaria isso aqui? Vai ficar o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, certo? Vocês já lembram disso também? Então, isso aqui pode ser escrito como PDV mais VDP, certo? E nesse caso aqui, o termo N, considerando o sistema fechado, e o R, que é a constante universal dos gases, são constantes, então eles podem ser removidos da integral. Então, posso escrever isso aqui como sendo NR dt, certo? E daqui, se eu aplicar a ideia que a gente já estudou, que a gente definiu que a constante universal dos gases pode ser escrita em função dos calores específicos molares a volume e a pressão constante, ou seja, eu estou dizendo que R é igual à diferença de CP menos CV, certo? Se eu aplicar essa ideia naquela equação da forma como ela está escrita ali, e isolar o termo NDT, que é o termo que está isolado aqui em cima, isolar ele nessa equação, o que vai aparecer? Vai aparecer que NDT vai ser igual a essa soma aqui, PDV mais VDP, dividido por R. R pode ser escrito como sendo CP menos CV, certo? CP menos CV. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso pegar esse termo NDT aqui, da forma como está escrito aqui embaixo, e igualar com o termo NDT escrito lá em cima. Então, ó, nós estamos tratando do mesmo processo, certo? Portanto, se eu fizer essa igualdade, isso aqui continuará sendo válido, porque nós estamos tratando sempre dos mesmos pontos, das mesmas condições iniciais e finais. Então, se eu pego esse NDT e igualo com esse NDT daqui, o que vai aparecer para a gente? Então, vai ter que o produto PDV mais VDP dividido por CP menos CV é igual a o menos PDV sobre CV, certo? Que é o que está aqui. Então, a gente tem essa igualdade. Fazer um procedimento matemático aqui é apenas multiplicar em x, a igualdade obviamente continuará sendo verdadeira. O que vai aparecer aqui? Se eu passo esse PDV, o negativo eu vou deixar lá em cima. Se eu passo esse PDV dividindo aqui, veja que PDV dividido por PDV é igual a 1, certo? Separando a fração aqui, já que a soma está no numerador. Então, isso aqui vai poder ser escrito como VDP sobre PDV, dV ali, mais 1, certo? Isso aqui igual a menos, colocar entre parênteses aqui, CP menos CV, que é o R, dividido por CV, que é o que está aqui, certo? Dividido por CV, dessa forma assim. E aqui também, essa fração eu posso separar, deixa eu pegar de outra cor aqui, porque novamente está no numerador que está a soma, então eu posso abrir aquela soma em duas frações. Como é que vai ficar isso aqui? Só esse lado aqui, veja bem, que vai ficar menos CP sobre CV mais CV sobre CV. Então, todo esse lado aqui é igual a 1 menos CP sobre CV, certo? Então, vejam que esse termo aqui, desse lado direito da igualdade, pode ser reescrito dessa forma. Bom, aplicando essa ideia nessa equação aqui, eu vou pular para o outro slide para a gente continuar. Veja o que vai aparecer. Eu vou pegar o termo da forma como estava escrito lá no slide anterior. Deixa eu voltar aqui para a gente lembrar.
da forma como está escrito aqui no slide anterior, ou seja, essa igualdade aqui, eu vou apenas rearranjar essa igualdade. Tudo bem? E aí, ao fazer isso, nós vamos chegar na seguinte equação. Nós vamos chegar no termo de que dp sobre P mais CP sobre CV, que multiplica dV sobre V, tudo isso aqui é igual a zero. Então, se vocês voltarem lá, veja que apenas um rearranjo da equação a gente consegue chegar nisso aqui, certo? Aí agora, para fins de simplificação, e vai gerar uma forma de representação que é bastante comum na termodinâmica, essa razão aqui, Cp sobre Cv, vejam que isso aqui são valores constantes que dependem do gás. Se o gás é monatômico, vai ter um valor, se o gás é diatômico, vai ter um outro valor. Mas pegando essa razão aqui apenas, eu vou chamar esse cara aqui de gama, certo? Então, Cp sobre Cv é igual a gama. Apenas para fim de simplificação, vocês vão ver que isso aqui vai aparecer bastante e é um termo extremamente importante em termodinâmica. Daí, chamando aquilo ali de gama, aquela equação é só para separar e colocar com aquela simbologia, pode ser reescrita como sendo dp sobre P mais gama dV sobre V. Certo? Tudo isso aqui igual a zero. Tudo bem? Bom, essa equação aqui, já que a gente tem zero desse lado, ela pode ser integrada. Tudo bem? Mesmo se não tivesse, mas para simplificar o nosso caso, fazendo a integral dessa equação aqui, como é que ficaria? A integral de dp sobre p vai ser o ln da variável aqui, certo? Por exemplo, a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x. Tudo isso aí, levando em consideração que eu estou integrando do outro lado, a integral de zero vai ser a constante, porque a constante derivada dá igual a zero, né? Então vai ser uma constante aplicando a integral nesse caso aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Eu tenho aqui o o gama, que é uma constante, pode sair da integral. Então eu posso reescrever esse termo aqui como sendo o ln de P mais o gama ln de V igual a uma constante, eu vou colocar dessa forma assim, essa simbologia, igual a uma constante, certo? E pela propriedade de logaritmo, a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto, e esse termo aqui, multiplicado pelo logaritmo, é igual ao logaritmo da variável lá, v, elevado a esse termo, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, todo aquele logaritmo escrito daquela forma, ele pode ser reescrito como sendo unicamente ln de P vezes V elevado a gama, certo? Porque aqui nós vamos ter o gama ln de V igual a ln de V elevado a gama. E aí ln de P mais ln de V elevado a gama é igual a ln de P vezes V elevado a gama, certo? Tudo isso aqui dentro do logaritmo. E aí, como está descrito ali, aquele termo ali, ele é uma constante. Portanto, aplicando essa ideia aqui, a gente sabe que, consequentemente, o ln de P V elevado a gama é igual a uma constante. Bom, para eu tirar o logaritmo aqui, uma vez que isso aqui a gente tem uma igualdade, se eu fazer o exponencial dos termos dos dois lados da igualdade, a igualdade continuará sendo verdadeira. E E elevado ao ln de um determinado termo que seja, vai ser o próprio termo, correto? Então, fazendo esse procedimento aqui, o que vai aparecer? Estou dizendo, então, que o PV elevado a gama vai ser igual a E elevado àquela constante. Bom, o E elevado a uma constante também é uma outra constante. Não nos interessa o valor aqui, o que interessa é mostrar que esse termo aqui é constante. Tudo bem? Então, a consequência disso aqui, que é um dos dados mais importantes no estudo do processo adiabático, considerando as particularidades que a gente está falando aqui, é que o produto de P vezes o V elevado a gama, sendo que gama é Cp sobre Cv, tudo isso aqui ele é constante em um processo adiabático. Portanto, considerando que essa linha vermelha aqui é um processo adiabático, aqui é um gráfico de P por V, como a gente falou no slide anterior. Então, se vocês pegarem cada um desses pontos aqui que compõem essa linha e determinarem pela pressão e pelo volume esse termo aqui, vocês vão ver que eles são constantes, certo? Para um processo adiabático. Então, se eu tenho uma situação, deixa eu mudar de cor para ficar mais ilustrativo, se eu tenho uma situação de um processo termodinâmico que vai do ponto inicial ao ponto final
onde o Q é igual a zero, então a gente sabe que PI VI elevado a gama vai ser igual a PF VF elevado a gama, certo? E essa aqui é uma das conclusões interessantes de quando a gente fala sobre processos adiabáticos, tudo bem? E para expandir um pouco mais aquela ideia, a gente pode agora utilizar a lei dos gases ideais dentro daquela equação para facilitar e expandir um pouco os nossos horizontes. Como é que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, bom, a gente sabe da lei dos gases ideais, PV igual a nRT, então eu poderia pegar um daqueles termos ali, por exemplo, a pressão, e escrever ela em função das leis dos gases ideais aqui. Porque a gente está falando que PV elevado a gama, ele é uma constante, certo? Se eu escrever a pressão em função da lei dos gases ideais, então eu vou ter que nRT sobre V vezes V elevado a gama, isso aqui é a pressão, né, oriunda da lei dos gases ideais, também vai ser uma constante, certo? Bom, o N e o R são termos que são constantes também. Lembra que a gente está definindo lá um processo, um sistema fechado, e o R é a constante universal dos gases. Então, se eu passo ele dividindo para cá, uma constante dividido por outra constante continuará sendo constante, certo? E aqui, veja que eu tenho V elevado a gama dividido por V. Como é que eu faço esse processo aqui? Eu repito a base e somo os expoentes. O expoente, nesse caso aqui, vai ser menos 1, certo? Então, aqui eu vou ter V elevado a gama menos 1. A consequência disso é que o termo TV elevado a gama menos 1 também é constante em um processo adiabático. E aí, tomando-se essa mesma consideração que a gente teve ali em cima, então a gente pode também escrever que do ponto inicial ao ponto final em um processo adiabático, nós temos que TI VI elevado a gama menos 1 é igual a TF VF elevado a gama menos 1, certo? E aí essas igualdades nos permitem considerar ou calcular a variação das principais grandezas termodinâmicas de um sistema quando a gente tem um processo que é adiabático, certo? E isso vai nos ajudar bastante a entender ou a calcular alguns termos relacionados aos motores que a gente vai estudar bastante no decorrer do curso, beleza? Então era isso que tinha ficado pendente, que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos utilizar bastante essas equações aqui, e aí é legal a gente ter em mente a origem delas para a gente poder aplicar com um discernimento mais adequado, tá joia? Então é isso, até mais.